Um funcionário sai de licença e meses depois volta ao trabalho como mulher. Essa é uma história real que trouxe à tona o despreparo das empresas para lidar com transexuais. Desde o crachá e o e-mail até a utilização do banheiro, podem trazer constrangimentos para essa população. O mercado de trabalho não é acolhedor para travestis e transexuais. Para a Organização das Nações Unidas, a discriminação e o preconceito se traduzem em dificuldade de acesso e permanência no emprego. Para promover os direitos da comunidade LGBT ao trabalho digno, a ONU lançou um manual com orientações para empresas e empregadores. São informações que ajudam a enfrentar o preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros. O Manual da ONU traz histórias de 4 pessoas que sofreram discriminação no trabalho pela orientação sexual ou por serem portadores do vírus HIV, como o caso do Alaor, que agora é Alana e conseguiu se assumir mulher no trabalho e transformar a empresa em referência sobre sensibilização aos direitos LGBT. A ideia é estimular empregadores a combater a discriminação. E, se ocorrerem casos, a recomendação do manual é que os executivos se comprometam com os direitos LGBT. É importante você saber como lidar com o seu funcionário LGBT, né? E saber como lidar com o público, né, com o seu público LGBT que frequenta aquele espaço. Ao todo, são 10 compromissos que rejeitam a homo-lesbo-transfobia no relacionamento com o público, sugerem metas para a contratação e promoção de LGBT e ações de capacitação. Infelizmente, a gente ainda vê, na sua maioria dos casos, o assédio moral, né? É aquela sugestão que a pessoa não pode fazer tal atividade por conta da sua orientação sexual, ou piadinha do convívio, né, de alguns companheiros de trabalho não quererem sentar próximo. Este professor de uma escola estadual e coordenador do coletivo LGBT da CUT São Paulo conta que a discriminação existe nos ambientes escolares. Um levantamento feito este ano pela POESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, mostrou que os homossexuais são as maiores vítimas de discriminação, perseguição e constrangimento nas escolas paulistas. Nós temos mestres, temos doutores homossexuais e travestis e transgêneros e acabam não sendo reconhecidos, tem a dificuldade porque as pessoas não dão esse espaço no mercado de trabalho. A assessora explica que as transexuais e as travestis são as que mais sofrem dificuldades em entrar no mercado de trabalho. Isso acontece principalmente por uma trajetória de exclusão. A pessoa, quando assume sua identidade de gênero, muitas vezes, ou na imensa maioria das vezes, ela se afasta do ambiente familiar. Tendo um segundo lugar, que é a escola, que também não é um ambiente acolhedor, né, que também não sabe como lidar com aquela pessoa, aquele ambiente também não é propício. Então ela também não tem como se manter ali, ela tem que priorizar. Ela vai priorizar estar num lugar em que ela sofre todos esses constrangimentos, ou ela vai priorizar sobreviver. Ela prioriza sobreviver. E aí ela sobrevive através da prostituição. Em 2015, a coordenação LGBT da Prefeitura de São Paulo lança uma série de ações para superar a vulnerabilidade dessa população trans. O programa Transcidadania quer elevar a escolaridade e capacitar profissionalmente travestis e transexuais. A gente entende que essa pessoa tem que se entender cidadã e tem que se entender com direitos, né, para aí sim tentar buscar superar essa realidade. A discriminação no mercado de trabalho é um assunto muito sério, mas que passa despercebido por quem não faz parte da comunidade LGBT. É sobre isso que eu vou conversar agora aqui no estúdio do Seu Jornal com Beto de Jesus, que faz parte das associações internacional e nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Boa noite, bem-vindo ao Seu Jornal, Beto. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Que bom, muito obrigada. Bom, como é que surgiu a ideia de fazer essa cartilha? Aliás, você é um dos autores da cartilha também, né? Como é que surgiu a ideia? Exatamente. Bom, essa cartilha foi um chamado, um pedido do UNAIDS, que é a Agência das Nações Unidas para a questão do HIV/AIDS, do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, pensando um pouco a promoção dos direitos humanos das pessoas LGBT no mundo do trabalho. Que aí você tem uma situação muito complicada, muita discriminação, as pessoas acabam não tendo ascensão profissional porque são gays ou porque são lésbicas, você acaba não tendo emprego porque você é travesti ou porque você é transexual.
Então, é um tema hoje candente e que merece nossa atenção. Dentro dessa comunidade toda, nós vimos na reportagem uma referência às travestis que acabam se prostituindo, mas isso obviamente não acontece com todas, mas uma grande maioria acaba na prostituição? Então, o que acontece é que as travestis não conseguem ficar no espaço escolar, acabam não conseguindo com isso desenvolver ou ter uma aptidão para uma profissão, são expulsas de casa, sofrem a violência de toda sorte, então elas vão viver aonde e como. Então, um dos caminhos acaba sendo a prostituição, não é? E como é que você lida com essa questão da empregabilidade com as empresas? Eu sei que desde o ano passado existe um fórum de empresas, não é? Que vocês trabalham essa questão da empregabilidade com essas empresas. Como é que se dá essa negociação, essa conversa? As empresas são receptivas? Esse é um tema super interessante, assim, hoje e muito candente. A gente tem presença de presidentes das empresas discutindo isso, tentando buscar quais são as formas, porque nas empresas fora do país, nas matrizes, você já tem grupos de afinidades, você tem políticas claras. Às vezes você tem a mesma empresa nos Estados Unidos e no Brasil, que não garante no Brasil os mesmos direitos que são garantidos nos Estados Unidos. Então, esse é um processo, a gente está fazendo esse processo, essa discussão, conversando com as empresas, buscando a sua missão, a sua visão, os seus valores, para adequar isso, ajudando a constituir grupos de afinidades e trazer essa discussão para o RH, para o jurídico, para dentro da empresa. Nós, com esse manual, nós estamos realizando também capacitação com algumas empresas para que as pessoas possam multiplicar essa discussão. A gente está num momento muito efervescente, eu acho que um momento muito oportuno para essa discussão. Bom, para realizar esse manual, você contou também com a participação de centrais sindicais. Exato. A construção desse manual foi bastante interessante porque o Reinaldo, a Bruna e eu poderíamos ter sentado e escrito, e a gente falou não. Vamos conversar com as pessoas que são afetas. Aí nós convidamos todas as centrais sindicais, nós convidamos o movimento LGBT, as associações nacionais, nós convidamos algumas empresas, nós convidamos as agências das Nações Unidas e nós convidamos o governo. Apresentamos uma proposta inicial, a gente validou essa proposta, a gente discutiu a metodologia. Então, a metodologia desse manual são 4 histórias reais, de pessoas reais, e as pessoas não queriam um manual que tinha definições. Sim. Identidade de gênero é isso, orientação sexual é isso, nome social é isso. Não. É a partir da história real de 4 pessoas, a gente está contando a história delas e vai puxando caixas, boxes, onde você vai tendo a explicação mais específica daquele conteúdo. Então essa foi a definição. Depois que a gente fez isso, a gente chamou novamente esse grupo para validar o texto e dizer, é isso mesmo, é esse o manual, isso satisfaz vocês, centrais sindicais, isso satisfaz vocês, movimento. Então a gente teve, ao final, uma autorização de todo mundo dizendo que concordava e o manual está pronto. Agora, pela experiência que vocês já têm com o Fórum das Empresas, qual a expectativa que vocês têm em relação a esse manual? Já tem uma avaliação desse trabalho feito com as empresas? Já, assim, está muito interessante. Nós, como eu disse anteriormente, a gente lançou, a gente tinha que fazer um trabalho com 5 empresas, um trabalho que a gente faz com a OIT, e muitas empresas queriam a capacitação sobre esse material. Então, o ano que vem a gente continua fazendo isso. Ele agora está sendo traduzido para o espanhol e para o inglês. Já existe uma solicitação dos países latino-americanos e alguns grupos europeus. Então, vai ter uma difusão. A partir do Brasil, esse manual é feito aqui, vai ter uma difusão para o mundo todo. A gente está super feliz com isso. E tem tido uma repercussão muito positiva onde ele chega. Muito obrigada por sua participação aqui, parabéns pelo trabalho, que traga bastante resultado positivo. Obrigado pela oportunidade, a gente convida todos vocês nessa luta super importante, que é a garantia de direitos para a população LGBT no mundo do trabalho. Muito obrigado.